Então, vou falar sobre o fígado, o Lee-Hatz e a biópsia hepática, e quem orientou essa aula foi o Dr. Hugo. Bom, então a gente vai começar falando sobre o... Tá? Não vou ficar entrando muito em detalhe sobre o Lee-Hatz em si, todos os aspectos dele, porque tem a disciplina de abdômen aqui na escola e lá, com certeza, devem abordar melhor. Então, o foco aqui vai ser o Lee-Hatz voltado para a biópsia hepática, tá? Então, o Lee-Hatz ele é um sistema de 4 algoritmos que visa a padronização da terminologia, a técnica de aquisição, a interpretação, os laudos e a coleta de dados de imagens hepáticas. Ele é um documento dinâmico, ele é constantemente refinado, tanto com o feedback dos usuários, quanto com os avanços do conhecimento e evidências médicas, e ele é apoiado pelo ACR. Ele foi desenvolvido por um comitê multidisciplinar, então tem os 5 continentes, os países envolvidos, várias especialidades médicas, e tem atualização a cada 3, 4 anos, e a próxima grande atualização está prevista para 2021. Bom, então para o Lee-Hatz a gente tem para vigilância, para o diagnóstico. Na vigilância vai utilizar ultrassom, sem contraste, em pacientes cirróticos ou pacientes de alto risco, que a gente vai falar mais para frente quem que são esses pacientes. E para o diagnóstico, ultrassom com contraste, também em pacientes cirróticos e pacientes de alto risco. Então, para o diagnóstico e estadiamento de hepatocarcinoma, a gente vai lançar a mão de tomografia e ressonância com contraste extracelular e a ressonância com contraste hepatobiliar. Isso em pacientes com cirrose, pacientes de alto risco, incluindo aqueles pacientes que têm CHC, que são candidatos a transplante de fígado. Para avaliar a resposta do tratamento local regional, também da mesma forma, tomografia e ressonância. Bom, o rastreio na população de risco, através do ultrassom, é definido para alguns grupos de pacientes. A gente não vai fazer esse rastreio em todo mundo. Então, são aqueles pacientes que têm uma cirrose e de qualquer etiologia e esteja aí no Child Pug A, B ou C e estão na lista de transplante. Para aqueles pacientes não cirróticos portadores do vírus B, né? Masculinos asiáticos com mais de 40 anos, femininas asiáticas com mais de 50 anos, norte-americanos, negros, africanos e histórico familiar de CHC. Aqui no Brasil também se enquadra, né, os pacientes negros. Então, todos os guidelines atuais preconizam a realização de ultrassonografia, geralmente a cada 6 meses, e com uma forma aí de rastreio do CHC. O objetivo é detectar no estágio inicial, quando ainda a doença é potencialmente curável. Então, essa daqui é um fluxograma a respeito dos nódulos, né, vistos no ultrassom, e o nosso foco aqui, como a disciplina de radiologia intervencionista, vai ser voltado na biópsia. Então, aqueles nódulos menos de 1 centímetro não é feito a biópsia, e os nódulos entre 1 a 2 centímetros, esses pacientes vão ser submetidos a 2 estudos dinâmicos. Se ele tiver um achado vascular típico lá do CHC em um estudo, esse paciente ele vai para a biópsia, porque aqui para ser considerado CHC ele teria que ter positivo nos 2 estudos. Se ele tiver o achado vascular atípico, né, em ambos os estudos, também vai para a biópsia. Se o nódulo for maior que 2 centímetros, ele vai ser submetido a um estudo dinâmico, que seria tomografia ou ressonância. Nesse estudo dinâmico, se ele tiver um achado vascular atípico que não bate com CHC, esse paciente vai para a biópsia. E fez a biópsia, esse paciente ele pode ter o seu diagnóstico de CHC. Essa biópsia ela pode ser não diagnóstica, ou ela pode vir outro diagnóstico, colangiocarcinoma, qualquer outra coisa. Se a biópsia for não diagnóstica, aí a gente entra no looping, onde a gente pode fazer uma nova biópsia, pode acompanhar com os exames de imagem, e é tudo discutido com as outras disciplinas. E o paciente diagnosticado para o CHC, obviamente, vai tratar
pro tumor, de acordo com o BCLC lá. Bom, então, quem são os pacientes de alto risco de CHC? São especificamente aqueles que têm cirrose, hepatite crônica por vírus B, um CHC atual ou prévio, e incluindo adultos que são candidatos a transplante do fígado e receptores pós-transplante. A gente não vai utilizar o LIHADS para pacientes que não têm fator de risco, para pacientes com menos de 18 anos de idade, porque teoricamente a chance dele ter um CHC é muito baixa, e pacientes com cirrose devido a fibrose hepática congênita, e cirrose devido a doenças vasculares, como telangiectasia, síndrome de Budd-Chiari, oclusão portal crônica, congestão cardíaca, pacientes com hiperplasia nodular regenerativa difusa. Então, a gente vai utilizar os exames com múltiplas fases, a tomografia e a ressonância. Lembrando que na ressonância a gente pode passar a mão também dos contrastes hepatobiliares, Primovic, que ele vai aumentar a sensibilidade para nódulos com menos de 2 centímetros. Tem algumas instituições que utilizam a tomografia e a ressonância para vigilância. O LIHADS ele não se posiciona nem a favor e nem contra sobre isso, ele simplesmente não fala, só cita que é pelo ultrassom. A gente não vai atribuir a categoria LIHADS para achados benignos ou malignos já comprovados no anátomo patológico por uma biópsia prévia. Então, essa daqui é a tabela do LIHADS. Então, nós temos o LIHADS não categorizável por conta da qualidade do exame, né, ruim. Tem o LIHADS 1, que é definitivamente benigna, LIHADS 2, provavelmente benigna, o 3 tem uma probabilidade intermediária de malignidade, o 4 provavelmente é um CHC, o 5 é definitivamente um CHC, e o LIHADS TIV é quando tem uma invasão vascular tumoral, e o LIHADS-M é quando é provavelmente ou definitivamente maligno, mas não necessariamente é um CHC. E nas categorias de avaliação para resposta do tratamento, que não vai ser o nosso foco aqui, porque o foco seria a biópsia, nós temos o LIHADS não avaliável, né? É uma lesão já tratada, mas essa resposta não é avaliável porque teve uma degradação das imagens, omissões do exame. Tem um LIHADS TR não viável, que é uma lesão tratada, provavelmente ou definitivamente não viável. Tem um LIHADS TR indefinido, quando a lesão foi tratada, mas a viabilidade é indefinida. E tem um LIHADS TR viável, quando a lesão já foi tratada e é provavelmente ou definitivamente viável ainda. A respeito da invasão vascular tumoral, é quando tem um tecido captante de contraste no interior daquela veia, independente de ter ou não a lesão no parênquima hepático. Existem alguns critérios adicionais que sugerem uma invasão vascular tumoral, que seria uma veia ocluída com paredes mal definidas, uma veia ocluída com restrição à difusão, uma veia ocluída ou obscurecida em contiguidade com uma lesão parenquimatosa, um realce heterogêneo na veia, não atribuível ao artefato, e se identificar esses critérios adicionais, tem que avaliar o tecido captante pelo contraste no interior da veia. Então, como que a gente vai reportar esse achado? Se for contíguo com o LIHADS 5, essa invasão vascular tumoral, então definitivamente um CHC. Se for contíguo com uma lesão em alvo, porque o realce do LIHADS 5 é não em alvo, pode ser devido a uma malignidade não CHC, e de outra forma a gente vai dar uma etiologia incerta. O LIHADS-M, que seria provavelmente ou definitivamente maligno, mas não necessariamente um CHC, então é uma lesão em alvo, né, que tem um realce em alvo, ou é uma lesão em alvo com ou não em alvo, com uma ou mais das seguintes, né, que seria um aspecto infiltrativo, uma acentuada restrição à difusão, necrose ou isquemia, e outros critérios que o radiologista sugiram que são uma lesão maligna, mas não CHC. Então, não vai preencher o critério para LIHADS 5 e tem ausência de invasão vascular tumoral.
Então, avaliando toda a tabelinha do Lihades lá, se for uma lesão não categorizável, se não for invasão vascular, se não for lesões benignas, Lihades 1 e 2, e se não for outra malignidade, a gente vai partir para o que interessa, que seria o Lihades 3, 4, 5, que é mais o foco da nossa aula voltada para a biópsia. Então, 3, né, probabilidade intermediária, 4 provavelmente e o 5 definitivamente. Então, a gente entra nessa tabela aqui, que é a categoria 3, 4 e 5. Então, se a lesão ela tem um hiperrealce na fase arterial, é o que a gente vai avaliar de acordo com o tamanho dela. Se for menos que 10, entre 10 a 19 milímetros ou maior que 20 milímetros. E o sem realce, a gente estabelece só menor que 20 ou maior que 20. De acordo com o tamanho, com realce ou não, a gente vai ver o número de critérios principais. Então, vamos colocar um exemplo aqui, essa tabela aqui, esse quadrado aqui do Lihades 4 e 5. Então, uma lesão que teve um hiperrealce não em alvo e mede entre 10 e 19. E aqui teve um critério principal. Para poder diferenciar entre um Lihades 4 e um Lihades 5, o Lihades 4 que seria provavelmente, se esse critério principal foi cápsula com realce. Se foi um Lihades 5, definitivamente CHC, se foi uma lavagem não periférica ou se foi um crescimento acima do limiar. Tá. Regras de desempatar. Existem várias regras para a gente poder desempatar esses Lihades. Se tiver dúvida quanto à presença de invasão vascular tumoral, a gente não vai categorizar. E se tiver dúvidas entre duas categorias, a gente vai escolher de menor convicção. Então, por exemplo, está em dúvida entre Lihades 1 e 2, vai dar o 2. Está em dúvida entre Lihades 2 e 3, a gente vai dar o 3. Está em dúvida entre Lihades 4 e 5, vai dar o 4. Tá? E a gente chega onde que interessa, que seria os Lihades que são indicativos de biópsia. Então, o paciente foi, pelos achados por tomografia ou ressonância, categorizado como um Lihades 4, então vai ter uma discussão multidisciplinar para obter o consenso da conduta. Então, pode incluir biópsia ou já o tratamento. E também o Lihades M, se tem dúvida, ou Lihades com invasão vascular tumoral. Então, existe essa tabela aqui, que é considerações para biópsia no paciente com CHC. Então, é aquela lesão suspeita para malignidade, mas não é um Lihades 5. Ou ele pode até ter critérios de Lihades 5 por imagem, mas são pacientes que não são de alto risco para desenvolver um CHC. Ou aqueles pacientes que têm o CA19-9 ou CEA elevado, pacientes que têm um tumor primário que tem risco de metástase hepática, quando a confirmação de metástase para o CHC pode mudar a decisão clínica, quando a graduação histológica, caracterização molecular é desejada e em caso de requisito de ensaio clínico. E para repetir essa biópsia, se foi uma lesão previamente biopsiada, mas não foi diagnóstica, ou aquela lesão que tem as características por imagem, tem os biomarcadores, tem outros fatores sugestivos de CHC, mas a biópsia veio discordante. Agora a parte que interessa para a gente da radiologia intervencionista, que seria a biópsia hepática. Como eu falei lá naquela primeira aula sobre os materiais, a biópsia hepática a gente pode realizar de duas formas, né? Através de duas agulhas. A Trucut semiautomática, que seria essa daqui, que é manual. Rômulo, Senhor. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Cara, para aprender mesmo. Então, calma aí, deixa eu resumir assim. Qual caso que teria a indicação de biópsia? O 4 tem que biopsiar? O 4 tem que biopsiar, professor. Agora, volta lá na tabelinha lá daquela colorida lá, laranja. O 4 você falou que tem que biopsiar por esse levantamento aí que você fez, né? Isso. O 4... Na outra. Naquela que tem que vai falando o que é o 3 e o que é o 4. Acho que antes, um pouco. Antes. Antes? Essa aí, essa. Vamos pra frente. Essa daí. Então, calma aí, deixa eu entender uma coisa, ó.
Você falou que o 4 a gente biopsia, certo? Certo. Vou pegar aqui o 4, que é no meio. Então, se for hipervascular com washout, vai biopsiar ao menos de 1 centímetro, certo? Se for mais de 1 centímetro, já é 5. Isso. Tá. Tá, ou mais de 2 centímetros e que ele seja não só tenha um dos critérios, né? Só hipervascular. Isso. Entendi. Tá, bate com o transplante. Tá bom. Não, eu sempre fico na dúvida lá nas reuniões. Não, é esse daí. Tá bom, obrigado. Pode seguir aí. É porque para a gente é até difícil, né, biopsiar uma lesão com menos de 1 centímetro, porque, teoricamente, o patologista precisa de 1 centímetro para poder analisar corretamente o fragmento, né? Mas, bom, então, continuando, os materiais de biópsia, né, nós temos as agulhas Trucut semiautomática, temos aqui a agulha Trucut automática, onde vem uma agulha só, a gente monta ela na pistola e aí vira o sistema automático. E a agulha Trucut automática, ela reduz o risco de desvio da agulha, minimiza o desconforto do paciente. Geralmente o fragmento da agulha automática é melhor do que a semiautomática. E, bom, sobre o calibre da agulha e o tipo de biópsia. Então, quando a gente vai fazer biópsia hepática, a gente tem que lembrar que temos dois tipos. Existem as biópsias randômicas, que mais para frente eu vou citar quais são as doenças que são indicadas de biópsias randômicas, e aquelas biópsias de lesões focais, onde tem um nódulo suspeito para neoplasia. Se for uma biópsia de um nódulo focal, a agulha 18, ótimo, ela é suficiente, vai servir. Mas se for para avaliar o parênquima hepático, por exemplo, aí esse estudo foi até legal porque ele comparou uma agulha 16 gauges com 18 gauges. E para fazer uma avaliação correta do parênquima hepático, tem que ter a presença de pelo menos 11 tríades portais. E o valor menor que isso poderia alterar o diagnóstico, a graduação e o estadiamento. E ele viu que, quando utilizou agulhas de 18 gauges, subestimou o grau e o estádio da hepatite viral. Então, o ideal para fazer uma biópsia randômica do parênquima, no caso, né, desse estudo que avaliou o grau de pacientes com hepatite viral crônica, recomenda-se a biópsia com 16 gauges. Então, antes do procedimento, o planejamento ele é fundamental. A gente tem que ver quais são as vias de acesso. Existe a via intercostal, subcostal, geralmente para biopsiar o lobo hepático direito. A intercostal, ela acaba sendo um pouco mais limitada, porque a gente só vai ter aquela janela para poder entrar com a agulha. A gente não vai conseguir manipular muito, mexer muito o transdutor, se for fazer por ultrassom, e nem a agulha. Tem que tomar cuidado também para entrar na borda superior da costela inferior, por conta do feixe vasculonervoso. Se for fazer uma biópsia subchifoide, é para fazer de alguma região do lobo hepático esquerdo, geralmente. Então, a via de acesso ela vai depender muito do biotipo do paciente, se tiver um tumor, né, da localização desse tumor, da possibilidade ou não da mobilidade desse paciente, da preferência do radiologista e os materiais que a gente tem disponível. Então, os métodos de imagem geralmente utilizados são ultrassom ou tomografia. Na imensa maioria das vezes é por ultrassom. Acho que teve um caso que a gente fez aqui esse ano que foi guiada por tomografia, porque a lesão ela não era vista no ultrassom, e na tomografia ela tinha uma lesão próxima à vesícula. Então, a gente vai escolher também o calibre, o comprimento da agulha antes do procedimento e escolher a técnica, né? Vai fazer uma punção direta, utilizar a técnica coaxial, vai entrar em tandem. Bom, uma biópsia hepática ela é considerada categoria 2, com moderado risco de sangramento. Lembrando da aula da Priscila, que tem aquelas 3 categorias. Então, esse paciente ele tem que estar internado. Existem alguns lugares, algumas clínicas que fazem o procedimento a nível ambulatorial, mas não é a nossa rotina. Todos os pacientes têm que estar internados. Os exames pré-procedimentos que a gente pede é um hemograma para avaliar as plaquetas, o coagulograma para avaliar o RNI, e a gente vai corrigir se esse RNI tiver maior que 1,5 ou plaquetas menores que 50 mil. A gente pede um jejum aí de 2 horas para líquidos e 6 horas para refeições leves.
As medicações, o AS não precisa suspender, o clopidogrel suspende 5 dias antes, a heparina não fracionada ainda não tem um consenso, alguns falam para poder ajustar de acordo com a coagulação do paciente, outros falam que não precisa suspender, então varia muito. A heparina de baixo peso molecular vai suspender uma dose ou 12 horas antes, a varfarina suspender por 5 dias, só se o RNI tiver maior que 1,5, se ele tiver menor que 1,5 não precisa suspender. E os AINES não precisa suspender também. As contraindicações da biópsia hepática, coagulopatia não corrigida, a ausência de um trajeto seguro, impossibilidade do paciente colaborar com o procedimento ou mudança de decúbito, um paciente que tem um comprometimento da função cardiorrespiratória, uma instabilidade hemodinâmica, gestantes, quando a gente vai utilizar radiação ionizante, e lesões suspeitas de cistos hidáticos, para não disseminar esses cistos na cavidade. A técnica de agulha única, que a gente vai pegar lá aquela agulha semiautomática, uma automática, e inserir ela diretamente, é mais utilizada para biópsia randômica. E a gente tem uma preferência a utilizar a técnica coaxial para lesões focais por conta do menor risco de seeding. E após a biópsia, pode-se também embolizar esse trajeto da agulha com gelfan para reduzir a incidência de complicações hemorrágicas. Então, na técnica, né, o que a gente vai fazer, o que a gente vai evitar? Se for uma lesão muito periférica do fígado, a gente tem preferência por passar a agulha primeiro por um trajeto de parênquima normal e depois chegar na lesão, e não ir direto na lesão biopsiar ela por conta do maior risco de sangramento. Se for uma lesão, às vezes, grande, com degeneração necrótica, o ideal é biopsiar mais a periferia da lesão e não aquela área central necrótica, porque o material vai vir insuficiente. Evitar biopsiar hemangiomas hepáticos e evitar, né, na biópsia randômica, a região subcapsular. Se você pode biopsiar qualquer região do fígado, então tem de preferência para uma região mais segura e não ali na periferia, onde se começar a sangrar, dificilmente, às vezes, contém. E a biópsia randômica é evitar estruturas do hilo hepático e do recesso diafragmático, sempre focando em regiões mais seguras. Então, essa daqui é uma listinha sobre a biópsia hepática randômica, né? Geralmente por que ela é realizada. Tem vários itens aqui, mas geralmente elas são feitas para o estadiamento desse comprometimento hepático. Já a biópsia de lesões focais, o foco é no diagnóstico, não no estadiamento. Então, no pós-procedimento, como que a gente vai abordar esse paciente? Ele vai ter que permanecer em jejum, não pode, ele vai voltar para a enfermaria, né, para o leito que ele tiver, e não pode se alimentar. De maneira geral, ele deve permanecer em decúbito sobre o lado biopsiado por 1 hora. Ele vai ser observado lá na enfermaria por 4 horas, com uma monitorização de sinais vitais a cada 15 minutos na primeira hora e a cada 30 minutos a partir da segunda hora. A gente vai fazer um ultrassom abdominal FAST nele com 4 horas, para pesquisa de líquido livre. Se não tiver nenhuma complicação, depois do ultrassom a gente libera a dieta desse paciente. E orientar esse paciente sobre os sinais e sintomas de alerta para um eventual sangramento tardio. Então, as complicações, a principal é a hemorragia, que vai de 0,7% a 3,8%. Pode ter pneumotórax, perfuração inadvertida de ossos intestinais, lesão da vesícula biliar e o seeding tumoral. O seeding tumoral ele é meio controverso, não deve ser justificado não fazer uma biópsia por conta do medo, do risco de seeding tumoral. Todos os pacientes que têm indicação de biópsia e devem fazer, isso aqui não deve justificar a ausência da biópsia. Esse estudo aqui, acho que ele avaliou mais ou menos 150 pacientes que fizeram a biópsias e nenhum paciente desenvolveu seeding. Só que é muito variado na literatura, né? Vai de 0 até 11% essa porcentagem. Então, esse outro estudo aqui é uma meta-análise, e eles avaliaram também vários estudos, aqui o N já é bem maior, 22.424 pacientes, e o seeding foi de 2,2%. Então, varia muito. Mas uma ressalva aqui é que nessa meta-análise, eles não informam se as biópsias foram feitas dessas lesões malignas com punção direta ou se utilizaram a técnica coaxial, que obviamente diminui mais, né, essa chance de seeding. Então, eles não especificam, tá? Mas é bem pequeno o risco.
Só voltando aqui, nessa ressonância, né, para os R1s aí, um corte axial, T1 arterial, então tem um nódulozinho aqui que realça mais do que o parênquima hepático na fase arterial, e depois na fase de equilíbrio ele fica mais hipointenso. Então ele teve um washout, e foi característico nessa ressonância aqui de um seeding, de uma biópsia de CHC. Complicações, né, como a hemorragia é mais comum, eu vou falar um pouco dela. Ela pode surgir de duas maneiras. Uma é uma instalação de um quadro álgico significativo, associado a taquicardia e hipotensão. Para a gente é uma situação dramática, porque requer um tratamento imediato, pode levar ao óbito do paciente em poucas horas. Então, esse paciente ele vai sentir uma dor de forte intensidade, que é um sinal clínico de alerta, porque vai representar a distensão da cápsula hepática por conta desse hematoma. Subcapsular ou até extravasamento de sangue, né, para a cavidade abdominal ou para o espaço pleural. E a outra sangramento seria hemobilia persistente ou intermitente. Né? É um cenário um pouco mais brando. Esse paciente ele vai manifestar com uma HDA intermitente, com ou sem repercussão hemodinâmica. Essa hemobilia, frequentemente, ela permite um tratamento eletivo, porque ela enche a via biliar de sangue e vai promover o tamponamento temporário desse sangramento, que vai formar coágulos biliares. Só que depois esses coágulos eles são dissolvidos, eliminados, e aí volta de novo a sangrar em nova hemorragia digestiva alta. Então, o tratamento dessas complicações hemorrágicas, a gente tem que lembrar que o fígado é uma víscera maciça, 30% da irrigação dele é hepática e 70% é pela veia porta, e os sangramentos que requerem um tratamento geralmente é de origem hepática. Então, a gente pode fazer uma embolização mais agressiva nesse fígado sem medo de uma isquemia hepática significativa. A maioria dessas lesões hemorrágicas, como eu já disse, né, de origem arterial, e o venoso, geralmente o próprio fígado ali é capaz de tamponar. Então, esse aqui é um estudo do grupo de radiologistas do Nordeste, onde eles verificaram a anatomia normal e as variações anatômicas do tronco celíaco e das artérias hepáticas. É bem legal, porque a gente da radiologia intervencionista, às vezes a gente se depara com várias variações anatômicas durante o procedimento. E como é esse próximo caso aqui, que eu vou citar mais na frente. Então, esse tratamento, como é que a gente faz no caso de um sangramento? A gente inicia o estudo com a arteriografia da mesentérica superior, para a gente poder ter uma noção dessa porta, se ela está pérvia ou não, né, através de uma portografia indireta. E depois vai para a arteriografia do tronco celíaco e da artéria hepática comum, para identificar toda a anatomia arterial hepática e confirmar se há perviedade portal. Identificada a alteração, né, seja o extravasamento do contraste, um pseudoneurismo, uma amputação, alterações de fluxo, né, como uma fístula arteriovenosa. A gente vai proceder, então, ao microcateterismo superseletivo e ocluir esse ramo arterial lesado. Dentre os materiais que a gente utiliza, pode ser micromolas, plugs vasculares, microesferas, o PVA, o gelfuan, o estoacril, o stent revestido. O stent revestido a gente utiliza mais para lesões proximais. Né? Não adianta querer colocar um stent revestido lá dentro do parênquima hepático. Isso aqui é mais para a artéria hepática comum. Então, aqui é um caso que foi tirado do livro do Tratado de Radiologia Intervencionista. Esse paciente ele tinha feito um procedimento, uma biópsia hepática, e começou com sangramento. E aí fizeram, então, uma arteriografia aqui do tronco celíaco, né, visualizando que o ramo que leva o sangue para o fígado não irrigava o lobo hepático esquerdo. Então foram para a artéria mesentérica superior, também não identificaram nenhum ramo que irrigava o lobo hepático esquerdo, e fizeram uma ortografia depois e viram que saía a gástrica esquerda, não do tronco celíaco, mas diretamente da aorta, e dava origem à artéria hepática esquerda. Fizeram e aqui mostra, né, um pseudoneurisma nela, fizeram um cateterismo, né, superseletivo e embolizaram ela com micromolas e PVA. Uma outra via de acesso também para a biópsia hepática é fazer essa biópsia via transjugular.
É utilizada agulhas de 18 gauge, a gente pode retirar mais de um fragmento. Ela é amplamente aceita como uma alternativa à técnica percutânea, não é feita de rotina. Então, esse é o material que é utilizado para fazer essa biópsia via transjugular, que é o kit Lab 100 da Cook, que é o mesmo, fornece o mesmo kit do TIPS, que é o RUP 100. Então, as indicações para pacientes que têm uma doença hepática difusa, porque direcionar essa biópsia via transjugular para um nódulo ou para um segmento específico não é simples, né, ou até mesmo impossível. Então, essas biópsias são realizadas por pacientes que têm uma hepatopatia difusa e não um nódulo, e tem fatores de risco à via percutânea, né, como uma coagulopatia não corrigida, uma ascite volumosa e obesidade mórbida. Lembrando que o paciente tem uma coagulopatia, eu vou fazer uma biópsia via transjugular nele, mas se sangrar, vai estar sangrando para dentro da veia, e não via percutânea, que às vezes o paciente tem ascite, por exemplo, e sangra para a cavidade abdominal. Ela é comumente aplicada também durante outros procedimentos transjugulares, né, como TIPS, uma flebografia hepática com aferição da pressão. As contraindicações, não existem contraindicações específicas, elas não devem ser utilizadas, né, para lesões focais. Tem alguns relatos na literatura em que fizeram essa biópsia para lesões focais em pacientes com alto risco de sangramento, mas essa lesão era próxima das veias hepáticas, e eles fizeram também em conjunto com ultrassom. Eles utilizaram os 2 métodos. E constitui uma limitação desse tipo de biópsia a ausência de um acesso venoso até as veias hepáticas, né, por uma oclusão venosa central, uma trombose das veias hepáticas, etc. Então, sobre a anatomia, né, qual que é a melhor veia? A veia jugular interna direita é a melhor veia, tá, para poder fazer esse procedimento, porque ela vai percorrer de um trajeto mais linear até pela veia hepática, pela veia cava inferior até o fígado. Uma rota alternativa é a veia jugular interna esquerda e a veia jugular externa direita. Ela tem um trajeto um pouco mais tortuoso, essas duas, porém, quando você passa um fio-guia mais rígido, um Amplatz ou a própria bainha do kit, ela acaba retificando essas veias. As veias femorais também descrito como uma via alternativa, mas é mais complicada, é mais difícil. A veia jugular interna direita, né, que é a via principal, ela situa-se anterolateralmente à carótida. Então, uma punção baixa leva o risco de pneumotórax e uma punção alta leva o risco de uma punção arterial. Então, a punção mais adequada é no terço médio dela. Então, aqui está uma imagem, né, de tomografia, para a gente ter um exemplo. Então, aqui, uma punção alta, o risco de lesar a carótida é grande. Uma punção no terço médio é já mais apropriada e uma punção já mais no terço inferior, o risco de pneumotórax aumenta bastante também. Então, a obtenção dos fragmentos pela veia jugular, pela veia hepática direita é a melhor opção, porque ela é mais posterior e é de grande calibre. Então, facilita o cateterismo dessa veia e a gente garante que tem grande quantidade de parênquima anteriormente a ela, né, e reduz o risco de perfuração da cápsula. A biópsia também pode ser realizada pela veia hepática média, e aí, nesse caso, a gente pode direcionar a agulha tanto anteriormente quanto posteriormente, porque vai ter parênquima dos 2 lados. Então, aqui é um exemplo, a veia hepática direita, cateteriza ela e anteriormente a ela tem todo esse parênquima livre, sem risco de perfurar a cápsula do fígado. E ela tem um trajeto também mais retilíneo com a veia cava inferior. Então, as considerações técnicas, então vai fazer lá a punção da veia jugular interna direita, né, com preferência por terço médio, com uma agulha 18 gauge, passa um fio-guia hidrofílico 0,35 e leva ele até a veia cava inferior e posteriormente passa um introdutor 9 ou 10 French de 45 centímetros de extensão, ou até o próprio kit triaxial do Lab 100. Mas eu vou dar um exemplo aqui pelo introdutor. Então, cateteriza depois a veia hepática direita ou média com catéter cobra, realiza uma flebografia para confirmação da localização, tira o hidrofílico, passa um Amplatz, que é um fio mais rígido, e aí retira esse catéter e avança esse introdutor de 45 centímetros
sobre esse fio rígido. E aí depois, sobre esse guia também, avança, né, todo o sistema triaxial do kit de biópsia. E aí retira o guia e avança essa agulha até o local desejado e aí conecta com o sistema de disparo. Lembrando também que pode ser feito na veia hepática média anterior posterior e a veia hepática direita anterior. Quais são as complicações dessa biópsia via transjugular? Varia de 1,3% a 5%. Pode ter complicação no lugar da punção, que seria hemorragia, hematoma ou pneumotórax, se uma punção for baixa. Pela própria navegação endovascular, principalmente a arritmia durante a passagem ali pelo átrio direito, mas são arritmias temporárias. Quando a gente retira todo esse kit, a arritmia tende a resolver, e por conta da punção hepática mesmo, por conta da própria biópsia, né? E como perfuração capsular, com hemorragia e dor, fístulas biliares, hemobilia, fístulas arterioportais e pseudoneurismas. A perfuração da cápsula com hemorragia é a mais grave, né? Se ocorrer, então a flebografia ela é realizada após a biópsia, tá? E aí pode demonstrar esse trajeto de sangramento peritoneal. Então a conduta se esse extravasamento de contraste para o peritônio se mantiver depois de 5 minutos, aí pode ser discutido essa embolização para evitar uma hemorragia mais grave. Eu fiz algumas questões aqui para os residentes da radiologia. São 2 questões, a gente responde elas e aí depois os professores podem falar alguma coisa. Vamos lá. Paciente de 45 anos de idade, ele tem cirrose por hepatite C crônica. E qual que é a melhor estratégia na detecção precoce de um possível hepatocarcinoma? Dá para esperar o pessoal responder. Bom, vamos lá. É isso aí, a resposta é a letra D. Essa foi uma questão que caiu no nosso processo seletivo de residência médica do último ano, tá? E aí mais outra questão também que caiu nessa prova. Um paciente, 65 anos de idade, ele tem um diagnóstico de cirrose hepática, ele apresenta no estudo de tomografia computadorizada a presença de um nódulo hepático hipervascular na fase arterial, clareia, né, tem um washout na fase venosa, e mede 3 centímetros. Ele foi categorizado como LIRAD 5. Frente a esse achado, assinale a alternativa que melhor represente o significado desses achados. Isso aí, o pessoal respondeu a letra C, e a letra C, né, é um hepatocarcinoma, não precisa fazer biópsia no LIRADS 5, né, como o professor antes falou, LIRADS 4, LIRADS M, que tem suspeita de alguma lesão, ou se tiver alguma invasão vascular também tumoral. Obrigado. Estão me ouvindo ou não? Não, agora está ouvindo, professor. Não, eu tinha entrado no carro aqui, acho que tinha saído o microfone. Eu acho que, não, algumas observações aí, você respondeu esse último aí, né? Essa última questão? Sim, senhor. Bom, acho que algumas observações. Primeiro,
Bom, muito boa essa revisão. Fez, Rômulo. É uma observação, né? Você estava falando sobre a biópsia transjugular. Primeira coisa é que, por exemplo, alguns hospitais, por exemplo, no Einstein, né? Até onde eu sei, é proibido punção de veia central, né, jugular ou subclávia, sem o ultrassom. Não importa se o paciente é seu, não importa se você é o médico e assina, porque assim, os acidentes, por mais que você faça os marcos anatômicos, etc., eles não previnem totalmente uma punção da carótida. Então, acho que assim, no nosso meio, a gente ainda é radiologista, não se deve puncionar uma jugular sem ultrassom, tá? A outra questão que é importante a gente falar é o seguinte: esses pacientes que a gente faz a biópsia transjugular, né, no caso, são pacientes que a biópsia transjugular é muito mais trabalhosa, o material é muito mais caro, né? Por que a gente está fazendo a biópsia transjugular neles? Está fazendo a biópsia transjugular porque eles têm, normalmente, falência hepática, distúrbio de coagulação incorrigível, são pacientes extremamente graves. Então, mais um motivo ainda para você não puncionar a jugular deles sem ultrassom, né? Então, você não está fazendo a biópsia transjugular porque o paciente está tranquilão, de boa. Ele, normalmente, ele está com algum problema, tá? Não, isso daí do ultrassom, que mais? Eu não sei, você viu o relato na literatura de fazer biópsia transjugular pela via femoral? Nossa, eu queria até entender como, Não. porque deve ser bem difícil. Porque Eles citam a agulha ela é uma coisa meio semi-rígida, né? Como é que você vai dar a volta ali? Bom, não sei. É até interessante. Eu acho que era isso. E frisar para os mais novos, que esse era até o objetivo da pergunta ali que a gente colocou no concurso lá, que é o seguinte: nódulo hipervascular com washout, lá o LIRAD-5, ele é diagnóstico de hepatocarcinoma, né? Dispensa biópsia, tá? Ele dispensa biópsia e o cara entra numa fila do transplante, numa ressecção, faz tudo sem. Pedir para algum R+ da intervenção comentar aí. Alô? Acho que o Denis perdeu a conexão. Bom, parabéns, Romulo. Você fez um resumo bem interessante aí da abordagem aí da biópsia hepática. É um dos procedimentos mais comuns que a gente faz aí na radiologia. E prestando atenção em tudo isso aí que você falou, a taxa de complicação, de morbidade é muito baixa, né? Mas lembrando que a gente tem que seguir tudo que você comentou aí, do preparo, o coagulograma, a via de abordagem. Então, acho que ficou bem completa aí sua aula. Está de parabéns. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Algum comentário? Não? Bom, acho que não dá para encerrar, então. É isso aí. Parabéns, Romulo. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Bom dia a todos.